E se aquilo que você considera realidade não for exatamente o que parece? E se a internet que você usa todos os dias estiver cada vez mais cheia de conteúdo criado por máquinas? E se um desenho aparentemente inocente tivesse sido inspirado em acontecimentos muito mais sombrios? E se uma série infantil tivesse um final completamente diferente daquele que você imaginava? E talvez a pergunta mais assustadora de todas: e se estivermos procurando vida extraterrestre no lugar errado? Hoje vamos conhecer 5 teorias que circulam pela internet e pela cultura popular. Algumas possuem conceitos filosóficos e científicos interessantes. Outras nasceram de interpretações, coincidências ou histórias da internet. E algumas simplesmente não possuem evidências confiáveis. Por isso, durante o vídeo, vamos separar o que é hipótese, o que é teoria no sentido popular e o que realmente possui evidências. Então prepare-se, porque algumas dessas ideias podem parecer absurdas, mas quando você conhece a história por trás delas, elas ficam muito mais interessantes. Imagine que você esteja olhando para esta tela agora. Você consegue enxergar as imagens, consegue ouvir sons, consegue sentir coisas. Tudo parece completamente real. Mas agora imagine uma possibilidade. E se tudo isso estiver sendo produzido dentro de uma gigantesca simulação? Essa é a chamada hipótese da simulação. A ideia ficou especialmente conhecida através do filósofo Nick Bostrom, que publicou em 2003 um famoso argumento filosófico sobre a possibilidade de vivermos em uma realidade simulada. Mas atenção, Bostrom não afirmou que vivemos em uma simulação. Ele apresentou um argumento sobre algumas possibilidades relacionadas ao futuro das civilizações. A ideia pode ser resumida assim: se uma civilização extremamente avançada algum dia conseguir criar computadores capazes de simular consciências e universos inteiros, e se essa civilização criar uma quantidade enorme dessas simulações, então poderia haver muito mais seres conscientes vivendo em simulações do que na realidade original. Nesse cenário hipotético, seria estatisticamente possível que nós estivéssemos dentro de uma delas. Parece ficção científica, mas existe um detalhe importante. Não existe evidência científica comprovando que vivemos em uma simulação. Algumas pessoas apontam para características da física quântica, limites da velocidade da luz ou a estrutura matemática do universo como possíveis pistas. Mas essas interpretações não provam a hipótese. Até hoje, ela permanece principalmente uma questão filosófica. E talvez a pergunta mais interessante seja: se estivéssemos dentro de uma simulação perfeita, seria possível descobrir? Agora, vamos para uma teoria muito mais recente. Abra qualquer rede social. Você provavelmente encontrará milhares de comentários, vídeos, imagens e publicações. Mas imagine que uma grande parte desse conteúdo não esteja sendo produzida por pessoas. Essa é a ideia por trás da chamada teoria da internet morta. Segundo seus defensores, uma parcela significativa da internet teria sido tomada por bots e inteligência artificial. Esses sistemas poderiam criar comentários, imagens, textos, vídeos, curtidas, compartilhamentos e até conversas falsas. A teoria ganhou popularidade principalmente em comunidades online durante o final da década de 2010 e início dos anos 2020. E existe uma parte da ideia que realmente possui fundamento. Bots existem. Contas automatizadas existem, fazendas de cliques existem, conteúdo gerado por inteligência artificial também existe. Empresas e indivíduos utilizam sistemas automatizados para produzir enormes quantidades de conteúdo. Então, qual é o problema? A teoria vai muito além disso. Algumas versões afirmam que a maior parte da internet já seria artificial e que uma pequena parcela das interações humanas ainda seria genuína. Não existe evidência confiável de que isso seja verdade nessa escala, mas existe uma questão real por trás da teoria. A internet está mudando.
Com a popularização da inteligência artificial, ficou cada vez mais fácil produzir textos, imagens, vídeos e até vozes artificiais. E isso cria uma situação inédita. Como saber se aquilo que estamos vendo foi realmente criado por uma pessoa? Talvez a teoria da internet morta esteja exagerada. Mas o problema da automação e do conteúdo artificial, esse é real? Agora vamos para uma teoria muito mais estranha. Bob Esponja. Você provavelmente conhece a cidade submarina da Fenda do Biquíni. Mas existe uma teoria popular na internet que tenta relacionar a localização dos personagens e algumas características da série com os efeitos dos testes nucleares realizados no atol de Bikini, no Oceano Pacífico. E existe uma coincidência bastante curiosa. O nome Bikini Bottom, onde Bob Esponja vive, faz referência a Bikini Atoll, o atol de Bikini. O atol de Bikini realmente foi utilizado pelos Estados Unidos para testes nucleares durante o século XX. Entre 1946 e 1958, foram realizados diversos testes nucleares na região. Isso inclui a famosa explosão de Castle Bravo, em 1954. A partir daí, surgiu uma teoria popular. Será que os personagens de Bob Esponja representam efeitos da radiação? Algumas versões da teoria associam personagens a diferentes consequências ou características relacionadas à radiação. Bob Esponja seria uma espécie extremamente simples. Patrick teria um comportamento considerado estranho. Sandy seria um esquilo vivendo em um ambiente onde normalmente não poderia sobreviver. E o Sr. Siriguejo teria características interpretadas de maneiras ainda mais criativas. Mas existe um problema. Não existe evidência de que Bob Esponja tenha sido criado como uma representação dos efeitos de testes nucleares. O criador da série, Stephen Hillenburg, era biólogo marinho e utilizou seu conhecimento sobre o oceano e seus animais para criar diversos personagens. A associação com o atol de Bikini é interessante, mas isso não significa que exista uma conexão secreta com os testes nucleares. É uma teoria popular porque mistura uma coincidência real com elementos da série. E talvez seja justamente por isso que ela seja tão fascinante. Agora, chegamos a uma das teorias mais famosas envolvendo desenhos animados. Caverna do Dragão. A série acompanhava um grupo de jovens que entrava em um parque de diversões e era transportado para um mundo fantástico. Lá, eles enfrentavam monstros, feiticeiros e criaturas mágicas, enquanto tentavam encontrar uma maneira de voltar para casa. Mas existe uma pergunta que atormentou muitos fãs durante décadas. O que aconteceu com eles no final? E aqui está o detalhe. A série terminou sem apresentar um episódio final produzido oficialmente. Isso abriu espaço para inúmeras teorias. Uma das mais famosas afirma que os jovens teriam morrido no acidente do brinquedo e que todo o mundo mágico seria uma espécie de inferno. Outra versão diz que eles nunca morreram e que simplesmente estavam presos em outra dimensão. Mas existe uma história ainda mais interessante. Os roteiristas chegaram a produzir um roteiro para um episódio que seria o possível encerramento da série. O episódio ficou conhecido como Requiem. Nele, os personagens teriam a oportunidade de finalmente retornar para casa. Mas o episódio nunca chegou a ser produzido como parte da série original. Por isso, aquela história de que todos estavam mortos desde o começo não é um final oficial. É uma interpretação criada e espalhada por fãs. E isso mostra como um final inexistente pode ser ainda mais poderoso do que um final definitivo. Porque quando uma história termina sem explicar tudo, a imaginação dos espectadores termina a história. Agora chegamos à teoria mais misteriosa de todas. Durante décadas, cientistas procuraram sinais de vida fora da Terra. Observamos Marte, estudamos luas de Júpiter e Saturno, analisamos planetas distantes.
Mas existe um lugar muito mais próximo de nós que ainda conhecemos relativamente pouco: o fundo dos oceanos. E é aqui que surge uma ideia fascinante. E se formas de vida extraterrestres não estivessem visitando a Terra, mas estivessem escondidas em algum lugar que praticamente não conseguimos explorar? Antes de continuar, precisamos deixar algo claro. Não existe evidência científica de alienígenas vivendo nos oceanos da Terra. Essa é uma hipótese especulativa. Mas por que ela existe? Porque as profundezas do oceano são ambientes extremos. Existem regiões sem luz solar, pressões enormes, temperaturas muito baixas e ecossistemas que conseguem existir utilizando energia química. Algumas criaturas encontradas nas profundezas parecem tão estranhas que poderiam facilmente ser confundidas com seres de outro planeta. E existe outro detalhe: a maior parte do oceano profundo ainda é extremamente difícil de explorar diretamente. Isso significa que ainda existem espécies desconhecidas. Mas espécies desconhecidas não significam alienígenas. A ciência precisa de evidências. E até hoje não temos nenhuma prova confiável de que uma civilização extraterrestre esteja vivendo escondida no fundo do oceano. Mesmo assim, existe uma pergunta interessante. Se encontrarmos vida em ambientes extremos na Terra, isso poderia ajudar os cientistas a entender onde procurar vida fora dela? Talvez. E é exatamente por isso que estudar ambientes extremos no nosso próprio planeta é tão importante. Depois de conhecer todas essas histórias, precisamos separar fantasia de realidade. A hipótese da simulação é uma proposta filosófica interessante, mas não existe prova de que vivemos em uma simulação. A internet morta exagera ao afirmar que a maior parte da internet é artificial, mas bots, automação e conteúdo criado por IA são problemas reais. A teoria de Bob Esponja e os testes nucleares é uma interpretação popular baseada principalmente em coincidências e não possui evidências de uma conexão secreta. O suposto final sombrio de Caverna do Dragão é uma teoria de fãs. A série realmente terminou sem um episódio final produzido, mas isso não prova que os personagens estavam mortos. E a ideia de alienígenas vivendo no oceano continua sendo especulação sem evidências. Mas existe algo que todas essas teorias têm em comum. Elas mostram como nós, seres humanos, tentamos encontrar explicações para aquilo que não entendemos completamente. Às vezes encontramos evidências, às vezes encontramos apenas coincidências, e às vezes criamos histórias para preencher aquilo que ficou sem resposta. Talvez o mais assustador não seja descobrir que uma dessas teorias pode ser verdadeira. Talvez seja perceber que a realidade já é estranha o suficiente sem precisar inventar nada. Vivemos em um universo que ainda não compreendemos completamente. Criamos uma internet onde máquinas conseguem imitar seres humanos. Descobrimos criaturas em lugares extremos do planeta. Criamos histórias que continuam sendo discutidas décadas depois. E ainda não sabemos se existe vida em algum outro lugar do universo. Então, da próxima vez que você encontrar uma teoria estranha na internet, não acredite imediatamente, mas também não descarte sem investigar. Pesquise, questione, procure evidências, porque entre uma mentira e uma verdade existe uma coisa muito mais interessante: a dúvida. Agora quero saber de você. Qual dessas 5 teorias você acha mais interessante? A hipótese da simulação? A internet morta? Bob Esponja e os testes nucleares? O verdadeiro final de Caverna do Dragão? Ou a possibilidade de existir algo desconhecido nas profundezas do oceano? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui você encontra mistérios, curiosidades, fatos históricos e teorias que fazem você enxergar o mundo de uma maneira diferente. E lembre-se, nem toda teoria é verdade, mas toda boa teoria começa com uma pergunta.